A madrasta a enterrou viva para ficar com a herança do seu marido falecido, mas o que Deus fez com ela foi realmente assustador. Camila descobriu que seu pai se casaria com uma desconhecida no mesmo dia em que o espelho de sua mãe se quebrou. Tinha 19 anos, a pele ferida pelo sol e o olhar limpo de quem nunca fez mal a ninguém. Era a única filha de Arturo Maldonado, um homem respeitado por seu trabalho incansável, pelo trato justo com os trabalhadores e por ter erguido com as próprias mãos aquela plantação de abacates que agora alimentava metade do povoado. Desde que Camila se entendia por gente, a fazenda era seu mundo, os sulcos verdes, as árvores com nomes que só ela conhecia, o som distante dos facões abrindo caminho entre o mato. Foi ali que enterrou sua mãe quando tinha 7 anos. E foi ali também que cresceu, entre a terra, o luto e a esperança. Desde pequena, Camila sabia o que era sacrifício. Não conhecia luxos. Suas roupas eram simples, o cabelo sempre preso e as mãos ásperas. Nunca se queixava. Seu pai dizia que ela havia herdado a alma forte da mãe. Mas o que ela não herdou foi a proteção de um mundo justo. Naquela manhã, o sol nasceu cedo como sempre, mas o ambiente estava diferente. Os cães não latiam. As galinhas não ciscavam com o mesmo ritmo. E Arturo andava mais devagar que o habitual, arrastando os pés pelo corredor de madeira rangente da casa principal. Vestira sua camisa branca de botões, a que só usava para ir à missa ou ao médico. Camila o notou estranho, como se escondesse algo. E não se enganava. Camila, preciso falar com você, disse Arturo, enquanto se sentava com dificuldade na cadeira da cozinha. Custava-lhe respirar. Ela deixou a xícara de café sobre a mesa. Olhou para ele com os olhos preocupados. Está com dor no peito de novo? Não é isso. Bem, sim, mas não é o principal. Me escute com calma, por favor. O que foi, pai? Ele respirou fundo. Olhou para ela com uma mistura de culpa e determinação. Vou me casar. Camila sentiu o sangue gelar. Olhou para ele em silêncio. Esperava uma risada, uma explicação absurda. Mas Arturo não estava brincando. Com quem? O nome dela é Lorena. É uma mulher maravilhosa. Conheci na cidade, quando fui fazer os exames do coração. Uma enfermeira? Não. Tem uma pequena loja. Me atendeu um dia, e depois voltamos a conversar. Já a vi várias vezes. Ela me escuta. Me faz companhia. E vai trazê-la para cá? Para morar com a gente? Não. Não com você. Com você não. Ela é minha esposa. Vai morar comigo. Camila não sabia o que dizer. Sentia o peito se fechar. Seu pai não a olhava nos olhos. Havia algo estranho em tudo aquilo. E ela soube desde o início. Aquela mulher vinha por algo. Não por amor. Há quanto tempo você a conhece? 3 meses. 3? E já vai se casar? Estou doente, Camila. Você sabe disso. Não me resta muito tempo. E não quero morrer sozinho. Camila cerrou os dentes. A solidão de seu pai não era desculpa para enfiar uma estranha em sua casa. Você não está sozinho. Eu estou aqui. Sempre estive. Você tem a sua vida pela frente. Não pode cuidar de um velho doente. Claro que posso. Mas isso não te dá o direito de fazer isso. Não estou te pedindo permissão, disse Arturo, elevando a voz pela primeira vez. A decisão está tomada. Foi a primeira vez que Camila sentiu que seu pai soltava sua mão. Como se, de repente, tudo o que haviam vivido juntos fosse apagado com uma assinatura. Não chorou naquele momento. Mas naquela noite, quando entrou no quarto da mãe e viu o espelho estilhaçado no chão, soube que algo sombrio se aproximava. Lorena chegou uma semana depois. Vestia-se de preto, com óculos escuros enormes que cobriam metade do rosto, e um perfume tão doce que enjoava. Cumprimentou com um sorriso gelado, examinando cada canto da casa como se já fosse dela. Não trouxe muitas malas, mas sim um ar de superioridade que incomodava a todos, até os trabalhadores. Então você é a famosa Camila, disse Lorena, estendendo uma mão que Camila não quis apertar. Seu pai me falou muito de você. Camila apenas a observou em silêncio. Espero que possamos nos dar bem. Pelo Arturo, continuou a mulher, como se o homem fosse um troféu a ser dividido. Nos primeiros dias, a tensão na casa era densa. Arturo, cada vez mais fraco, tentava agir como se tudo estivesse bem. Mas os empregados murmuravam. Alguns até deixaram de ir. Ninguém confiava em Lorena. Sua atitude distante,
sua forma de falar como se tudo a incomodasse, seu jeito de olhar para Camila como se fosse uma ameaça. Camila passou a ficar mais tempo fora de casa, na parte baixa da fazenda, perto do rio. Ali ela se sentia segura. Um lugar onde sua mãe costumava sentar-se para lhe contar histórias quando era criança. Nesses momentos, lembrava da sua voz, do seu cheiro, da sua risada. Tudo o que Lorena não tinha. Numa tarde, enquanto colhia frutas para levar à cozinha, ouviu uma conversa que a paralisou. Lorena falava ao telefone, sem saber que Camila estava atrás do muro de adobe. Sim, ele já se casou comigo. Está tudo conforme o plano. Só preciso que ele assine os papéis e acabou. Um silêncio. Não. Ele não sabe de nada. A filha é um problema, mas vou dar um jeito de tirá-la do caminho. Camila ficou paralisada. Sentiu um arrepio percorrer-lhe as costas. A voz de Lorena era outra. Fria, calculista, sem traço algum de afeto. Aquela mulher não amava seu pai. Estava apenas o usando. E Camila não fazia ideia até onde ela seria capaz de chegar. Naquela noite, Camila confrontou Arturo. Essa mulher não é o que parece. Chega! Gritou ele, mais alterado do que ela imaginava. Estou farto do seu ciúme. Ciúme? Eu não estou com ciúmes. Estou preocupada com você. Ouvi ela falando ao telefone. Disse que vai me tirar do caminho. E o que você quer? Que eu fique sozinho até morrer? Não. Mas também não quero que te matem por ambição. Arturo levou a mão ao peito. Respirava com dificuldade. Camila se assustou e correu para buscar um copo com água. Pai, por favor. Não quero mais discussões. Já não sou jovem. Quero viver o que me resta em paz. Camila entendeu que não havia como fazê-lo ver a razão. E no silêncio dela, Lorena encontrou terreno fértil. Os dias ficaram cinzentos. Arturo se trancava no quarto. Lorena controlava tudo, as contas, os movimentos, os empregados. Até as visitas. Camila era obrigada a comer sozinha, na cozinha. Já não dormia no quarto de sempre, e sim em um pequeno cômodo nos fundos, sem janelas. Um mês depois, Arturo chamou seu advogado, Dom Genaro. Era um homem mais velho, de confiança, que conhecia a família havia muitos anos. Camila conseguiu ouvir parte da conversa pela porta. Quero deixar tudo resolvido. Minha herança. A fazenda. As contas. Para quem? Para Camila. Ela é meu sangue. Que receba tudo quando completar 21 anos. Genaro assentiu em silêncio. Tomou nota. Mas antes de ir embora, cruzou com Lorena no corredor. O olhar dela foi uma ameaça. Não disse nada, mas Genaro sentiu um mal-estar que nunca esqueceria. Naquela noite, Camila acordou assustada. Tinha escutado algo. Desceu as escadas na ponta dos pés. Da cozinha, uma luz fraca escapava por debaixo da porta. Lorena falava sozinha. Ou assim parecia. Velho estúpido. Acha que pode brincar comigo. Mas a fazenda será minha. Toda. Com ou sem a filha dele. O coração de Camila batia forte. Já não era uma suspeita. Era uma ameaça direta. Os dias seguintes foram ainda mais sombrios. Arturo começou a tossir sangue. Lorena dizia que era normal, que o médico já sabia. Mas não havia médicos. Ninguém vinha. Camila não podia sair. Não tinha acesso ao telefone. A fazenda virou uma prisão. Certa manhã, Arturo não desceu para o café. Lorena gritou do quarto. Camila subiu correndo. Seu pai jazia na cama, imóvel, com a mão sobre o peito e os olhos abertos. Pai! Gritou Camila, pai, acorda. Lorena fingia chorar, mas seus olhos estavam secos. Chamou o médico do povoado, que assinou o atestado, morte por parada cardíaca. O funeral foi rápido. Lorena insistiu que não queria velório demorado. Que descanse em paz, sem sofrimento, dizia. Mas o corpo ainda estava morno quando foi enterrado. Camila ficou sozinha. Órfã. Aos 19 anos, sem família, sem apoio, sem aliados. E agora, com a nova senhora da fazenda. A casa se transformou em um mausoléu com paredes que não respiravam e janelas que olhavam para o nada.
O corpo de Arturo Maldonado Mal estava havia 2 dias debaixo da terra e o cheiro de incenso já havia sido substituído pelo perfume enjoativo de Lorena, uma mistura adocicada que invadia até os lençóis de Camila. O luto, em aparência, reinava na fazenda. A viúva organizou uma missa simples, sem convidados, sem música. Alegou que seu esposo queria algo íntimo. Mas todos sabiam que Arturo jamais teria desejado uma despedida tão fria. Camila mal falava. Andava como um fantasma pelos corredores, com a roupa amarrotada e os olhos vermelhos. Dormia mal, comia menos. Havia noites em que se levantava para ver se a porta do quarto de seu pai continuava fechada. Às vezes, jurava ouvir sua tosse no fundo do corredor, ou o som da bengala no assoalho de madeira. Lorena, por sua vez, vestia-se de preto com uma elegância forçada. Caminhava ereta, com os lábios apertados, como se carregasse dentro de si uma raiva contida. Administrava a casa com a rigidez de um militar. Controlava horários, alimentos, entradas e saídas. Demitiu o cozinheiro com a desculpa de economizar, reduziu a jornada dos trabalhadores e proibiu Camila de se aproximar dos livros de contabilidade. Você é muito jovem para essas coisas, disse ela, sorrindo com os dentes cerrados. Deixe isso para os adultos. Camila não respondeu. Sabia que cada palavra sua era interpretada como ofensa. Desde a morte do pai, sua voz não tinha mais peso naquela casa. Tinha apenas 19 anos, e embora legalmente ainda fosse herdeira, Lorena se comportava como se a fazenda fosse dela desde sempre. Um dia, chegou uma carta. O envelope era branco, com o selo do escritório de Dom Genaro. Lorena pegou-o antes que Camila se aproximasse. Leu sozinha, em seu quarto. Quando saiu, seu rosto já não era o mesmo. A maquiagem não conseguia esconder a fúria. Apertava o papel com tanta força que as unhas deixaram marcas. Caminhou até a cozinha, onde Camila descascava uma laranja com as mãos sujas de terra. Sabe o que dizia essa carta? Perguntou com voz baixa, mas venenosa. Camila levantou o olhar. Não sei. Dizia que toda essa fazenda, as terras, as contas, as casas, são suas. Que Arturo deixou tudo para você. Completamente tudo. Só tem um detalhe, você não pode tocar em nada até completar 21 anos. 2 anos. 2 malditos anos. Camila engoliu seco. Não sabia se sentia alívio ou medo. Meu pai confiava em mim. Seu pai estava doente. Não pensava com clareza. Mas não se preocupe, eu vou cuidar do que é seu. Lorena se inclinou, roçando o rosto no dela. Como uma boa madrasta. Naquele dia, Camila deixou de comer na sala de jantar. Passou a receber um prato frio na cozinha. Seus sapatos desapareceram. Suas roupas foram trocadas por peças velhas. Os empregados que gostavam dela foram demitidos. E seu celular, misteriosamente, sumiu. Passou dias sem falar com ninguém, a não ser com as galinhas e as árvores. Às vezes subia o morro, onde o vento era menos cruel e o ar não cheirava perfume sintético. Ali sentia que sua mãe a ouvia. Ali podia chorar. Foi em uma dessas escapadas que a viu pela primeira vez. Uma figura pequena, magra, coberta por um pano sujo, recolhia restos de comida na parte de trás do curral. Movia os pés descalços com cuidado, como se tivesse medo de fazer barulho. Ao vê-la, Camila não gritou. Caminhou devagar, com cautela. A menina levantou a cabeça, assustada, com olhos grandes, negros como poços. Tinha uns 8 ou 9 anos, mas o olhar parecia ter vivido séculos. Não vou te machucar, disse Camila, com voz suave. A menina não respondeu. Estava pronta para correr. Está com fome? A menina sentiu, quase imperceptivelmente. Camila tirou do bolso uma empanada embrulhada em guardanapo. Estendeu para ela. A menina pegou com as mãos trêmulas e começou a comer como se não comesse há dias. Como você se chama? Esperança, sussurrou a menina, sem parar de olhar ao redor. Mora sozinha? Lá em cima, apontou para uma caverna na montanha. Com os cachorros. Camila sentiu uma pontada no peito. Aquela menina era como ela, só que mais sozinha, mais ferida. Desde então, se encontravam em silêncio. Camila escondia pão, frutas, sobras. Esperança aparecia ao entardecer, recolhia o que podia e ia embora sem dizer muito. Às vezes, sentava ao lado dela, ouvindo as histórias que Camila lembrava da infância. Nenhuma fazia muitas perguntas. Não era necessário.
Enquanto isso, Lorena começou a receber visitas noturnas. Homens de terno, com carros caros. Conversas em voz baixa. Dinheiro trocando de mãos. Documentos assinados em segredo. Camila os observava das sombras, dos cantos da casa. Numa noite, ouviu um nome que nunca tinha escutado. Se a garota falar, estamos perdidos, disse um dos homens. Você já está registrada como viúva legal, mas não pode tocar o dinheiro até a menina fazer 21. Ou morrer. Já estou procurando uma solução, respondeu Lorena, com um tom gelado. Mas preciso de tempo. Não há tempo. Já tem gente que investiu. Está me ameaçando? Estou te lembrando que ninguém vai esperar 2 anos. Camila se escondeu atrás da parede, tremendo. Entendeu que sua vida corria perigo. Que Lorena não queria apenas a fazenda. Queria ela, fora do caminho. Naquela noite, não dormiu. Arrumou uma mochila pequena. Pensou em fugir. Ir para o povoado. Denunciar. Mas quem acreditaria nela? Era só uma adolescente, sem provas, sem telefone, sem apoio. E Lorena? Lorena era viúva respeitável, a dona de tudo. Tinha contatos, advogados, poder. A paranoia se instalou em sua mente. Sentia passos atrás de si quando caminhava. Vozes entre as árvores. Passou a dormir com uma faca debaixo do travesseiro. Até a Esperança percebeu a mudança. Seus olhos têm medo, disse a menina, numa tarde. É que estou em perigo. Quer se esconder na minha caverna? Camila sorriu, mas não respondeu. Uma semana depois, aconteceu. Tinha discutido com Lorena. Pediu acesso às contas. Queria saber quanto dinheiro havia, o que estava sendo feito com as terras. Lorena explodiu. Você é uma ingrata. Se dependesse de mim, já estaria na rua. Você não pode me expulsar. Esta casa é do meu pai. Seu pai está morto. E você vai pelo mesmo caminho. A ameaça foi clara. Naquela noite, Camila desapareceu. A porta dos fundos estava aberta. Sua cama, intacta. A mochila, vazia. Não deixou bilhete. Não levou nada. Apenas se apagou na escuridão. Lorena fingiu desespero. Chamou a polícia. Organizou buscas. Chorou diante do padre do povoado. Disse que Camila estava deprimida. Que falava sozinha. Que sofria de alucinações. Ninguém a contradisse. Apenas uma pessoa não acreditou nessa versão. Esperança. A menina voltou ao morro naquela noite, com uma lanterna roubada. Procurou entre as árvores, gritou o nome dela. Mas o silêncio foi sua única resposta. Camila havia desaparecido. E a fazenda? A fazenda tinha caído por completo nas mãos da nova senhora. A herança estava servida. O caminho do mal já não tinha volta. E o pior, ainda estava por começar. Lorena apareceu na delegacia com os olhos inchados, o cabelo solto e uma echarpe preta cobrindo parte do rosto. Segurava uma foto de Camila nas mãos, amassada nas pontas como se a tivesse carregado consigo por todos os lados. Diante dos agentes, sua voz tremia. Disse que sua enteada havia desaparecido durante a noite. Que era instável, que já tivera episódios depressivos. Que temia que tivesse tirado a própria vida. Chorou, com pausas medidas, como se sua dor tivesse um ritmo ensaiado. Os noticiários locais repetiram sua imagem por dias. A viúva exemplar, procurando desesperadamente pela filha de seu falecido marido. Na igreja, pediu orações por seu retorno. Organizou grupos de busca que não passavam do portão da fazenda. Ligava para os vizinhos, fingia histeria. Sua atuação era impecável. Ninguém suspeitava. Ninguém, exceto uma menina. Esperança não dormia desde a noite em que Camila desapareceu. Seu refúgio na montanha parecia mais frio. O pão tinha um gosto diferente. Como se o próprio ar soubesse que algo terrível havia acontecido. Ela não sabia ler nem escrever, mas compreendia a linguagem do medo. E aquele medo entrou em seu corpo como uma faca lenta. Tentou se aproximar da fazenda, mas o portão estava trancado. Um novo segurança vigiava a entrada, um homem com cara de cão raivoso que não deixava passar nem o vento. Esperança observava de longe. À noite, aproximava-se o máximo que podia, escondendo-se entre os arbustos. Não via Camila.
Apenas Lorena, caminhando com uma taça na mão e os lábios pintados como se o luto já a incomodasse. A verdade, enquanto isso, era uma ferida aberta sob a terra. Camila ainda estava viva, presa em uma caixa de madeira improvisada, enterrada sob a terra seca de uma parcela esquecida no limite da fazenda. Haviam-a sedado. Não sabia quanto tempo havia passado. Não tinha noção de dia ou noite. O ar escasseava. Cada respiração era uma batalha. O peso da terra a esmagava mesmo sem tocá-la. Sentia as unhas quebradas de tanto arranhar as paredes do seu cárcere. Seu corpo estava dormente, mas sua mente permanecia desperta. E naquele silêncio sepulcral, a única companhia era o som intermitente de sua própria loucura. Lorena havia pagado bem. O homem que a ajudou era um ex-presidiário que morava em uma cabana escondida no mato. Ninguém o conhecia pelo nome, apenas pelo apelido tatuado no pescoço, Sapo. Ela prometeu dinheiro, proteção e uma saída do país. Ele só pediu uma pá e que nunca mais mencionassem seu nome. Cumpriu sua parte. Levou o corpo de Camila, ainda sedada, dentro de uma caixa de madeira reaproveitada. Não fez perguntas. Apenas cavou, enterrou e cobriu o buraco. Depois, bebeu de uma garrafa que Lorena lhe ofereceu como pagamento final. Horas depois, encontraram-no morto em sua cabana. O legista falou em envenenamento. Ninguém se importou muito. Era um homem sozinho. Ninguém sentiria sua falta. Com a única testemunha fora do caminho, Lorena dormiu pela primeira vez em semanas com a porta aberta. A fazenda era sua. A garota, desaparecida. O advogado, calado. Ninguém se interpunha. Ou assim pensava. Naquela mesma noite, algo estalou no banheiro do segundo andar. Um espelho pendurado ao lado da pia estilhaçou-se sem que ninguém o tocasse. Lorena acordou com um grito. Desceu correndo. Não havia vento, nem portas abertas. O espelho estava no chão, em pedaços. No centro, um tufo de cabelo comprido, preto, familiar. Disse a si mesma que era coincidência. Mas no dia seguinte, as galinhas apareceram mortas no galinheiro. Todas. Sem marcas. Sem sangue. Apenas mortas. O veterinário não soube explicar. Lorena mandou enterrá-las em silêncio. Começou a acender velas em todos os cômodos. Rezava em voz baixa. Encomendou amuletos de uma mulher que dizia ler o tarô. Sempre que abria os olhos de madrugada, sentia uma presença no quarto. Como se alguém a observasse da escuridão. Camila, enterrada, sonhava. Via o rosto da mãe. Ouvia sua voz. Às vezes achava que escutava passos. Outras, jurava sentir a umidade entrando pelas frestas. Sua mente começava a se despedaçar, mas ainda restava uma centelha de vontade. Batia com as mãos. Arranhava a madeira. Gritava, ainda que sua voz se perdesse na terra. E alguém começou a ouvir. Esperança, no alto do monte, andava com os pés descalços. Tinha o ouvido afiado como o dos bichos. Escutou um som agudo, abafado. Um lamento. Pensou que fosse o vento. Mas voltou. De novo. Sempre ao anoitecer. Um gemido que subia da terra. Um choro sufocado. Contou a um cachorro de rua que a acompanhava. Depois às árvores. Por fim, criou coragem e se aproximou da origem. Caminhou até a parcela abandonada. Havia algo estranho naquele pedaço. A terra estava mexida. O solo não era igual ao resto. Ali, o ar era mais denso. Ajoelhou-se. Colocou o ouvido contra o chão. Silêncio. Esperou. E então ouviu. Um gemido. Não era vento. Nem animal. Era humano. Levantou-se rapidamente. Correu até sua caverna. Trouxe uma colher enferrujada. Voltou ao local. Olhou ao redor. Ninguém havia. E começou a cavar. Enquanto isso, o advogado Genaro recebia uma ligação anônima. Uma voz grave lhe dizia que Camila estava morta. Que não fizesse perguntas. Que deixassem tudo em paz. Desligou antes que ele pudesse responder. Mas Genaro não era ingênuo. Sabia que Arturo não teria desaparecido assim. Que Camila jamais teria fugido sem deixar rastro. E, sobretudo, sabia ler os olhos de Lorena. Aqueles não eram olhos de viúva. Eram olhos de predadora.
Tentou acessar o testamento original. Foi ao cartório local. Solicitou os documentos. Mas disseram que outra pessoa já os havia pedido. Alguém com autorização. Alguém com poder. Mostraram uma assinatura. Era a dele. Mas ele jamais a havia feito. Disseram isso com um sorriso nervoso. Recomendavam prudência. Que não se envolvesse em problemas. Que a fazenda Maldonado já tinha dona. Naquela noite, Genaro bebeu mais do que o habitual. Em sua casa, sozinho, acendeu a lareira e tirou uma caixa de documentos antigos. Entre eles, uma carta escrita por Arturo antes de morrer. Não fazia parte do testamento. Era pessoal. Dizia: se algo me acontecer, cuide de Camila. Não confie nela. Genaro sentiu um arrepio. Guardou a carta no bolso do paletó. No dia seguinte, iria vê-la. Embora ainda não soubesse que Camila já não estava, ou, pelo menos, não onde todos pensavam. Na parcela, Esperança continuava cavando. As unhas estavam cheias de terra. As mãos sangravam. Não sabia exatamente o que procurava, mas algo dentro dela dizia que não podia parar. O gemido estava mais claro, mais próximo. Às vezes, sentia os pés gelarem. Outras, que o coração batia fora do peito. Então, aconteceu. Um som oco. Um baque seco contra a colher. Esperança parou. Bateu de novo. Som de madeira. Uma tábua. Uma caixa. Olá? Sussurrou. Nada. Bateu com uma pedra. A madeira cedeu um pouco. E então, ouviu um grito. Fraco. Sufocado. Mas real. Esperança caiu de costas. Tapou a boca. As lágrimas escorriam pelo rosto. Não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que havia alguém vivo ali embaixo. Correu em busca de ajuda. Mas quem a ouviria? Ninguém sabia seu nome. Ninguém confiava em uma menina esfarrapada. Voltou sozinha, com uma pá roubada, e começou a cavar. Cavar com fúria, com medo, com amor. Enquanto isso, Lorena vomitava em seu banheiro. O novo espelho também se quebrou. A eletricidade falhava. As luzes piscavam. Ouvia passos onde não havia ninguém. Portas que se fechavam sozinhas. Seus próprios sonhos atraíam. Via Camila coberta de terra, estendendo os braços, saindo da tumba. Acordava gritando. Já não dormia mais de 3 horas seguidas. Foi a uma igreja. Confessou-se. O padre a olhou fixamente e disse: a senhora já não tem perdão. Só lhe resta enfrentar o que plantou. Naquela noite, chorou. Não de arrependimento, mas de medo. E lá fora, na parcela esquecida, uma menina cavava com as mãos. A terra cedia. O ar ficava mais denso. E dentro daquela caixa de madeira, uma voz sussurrava: estou aqui, estou viva. Mas ninguém mais sabia. Apenas Esperança. E o que viria depois, mudaria tudo. A pá bateu pela última vez e a madeira cedeu com um estalo seco. O ar ficou pesado, misturado à umidade da terra revirada e ao suor de uma menina que não conhecia o medo. Esperança tremia. Seu corpo já não tinha forças, mas sua vontade a movia. Escavou com as mãos. Gritou. Arranhou. E quando a tampa da caixa se abriu apenas alguns centímetros, um cheiro azedo emergiu do interior, misturado a um fio de fôlego que não deveria estar ali. Olá? Sussurrou Esperança, com a garganta seca. De dentro, uma voz quebrada respondeu: estou aqui. Camila mal podia enxergar. Sua visão estava turva, os membros dormentes, a pele ferida pelo atrito com a madeira e o ar quase inexistente. Tentou se mover, mas o corpo não obedecia. Sentia apenas o vento tocar seu rosto pela primeira vez em dias. Aquele momento não parecia real. O céu cinzento, o rosto sujo de terra da menina que a olhava com olhos enormes, as mãos pequenas que se estendiam para tirá-la dali. Não era um sonho. Ela estava viva. Esperança gritou por ajuda, sem saber se alguém ouviria. Correu morro abaixo, com as mãos ensanguentadas, até encontrar Domingo, um camponês que vivia sozinho com suas cabras. Um homem grande, queimado de sol, mudo desde criança por uma febre que lhe roubou a voz, mas não a alma. Não precisou de palavras. Viu a urgência no olhar da menina, entendeu pelos gestos. Pegou uma manta, uma carriola e a seguiu.
Juntos, tiraram Camila do buraco. O corpo flácido, coberto de terra, mal sustentado por uma corda que Domingo amarrou com mãos firmes. Quando a cova improvisada ficou para trás, Esperança olhou para o céu. Não chorou. Apenas respirou. Como se a alma voltasse ao corpo. Camila foi levada a uma cabana escondida na mata, longe dos caminhos conhecidos. Domingo a cobriu com mantas e preparou uma infusão quente com raízes e folhas. Esperança vigiou sem dormir. Limpava os ferimentos com panos úmidos, sussurrava contos que inventava na hora. Ninguém mais sabia. Só eles três. Uma menina de rua, um homem sem voz e uma jovem que voltou do inferno. Os primeiros dias foram um limbo. Camila não falava. Seus olhos perdiam-se no teto de madeira. Não lembrava o próprio nome. Não sabia onde estava. O corpo se sacudia em espasmos, como se ainda estivesse sob a terra. À noite, gritava. Acordava encharcada de suor, tremendo, pedindo para não ser trancada, para não ser deixada sozinha. Esperança abraçava com força, repetindo seu nome como um mantra. Camila, você está aqui. Já está a salvo. Ninguém vai te machucar. Aos poucos, a voz de Camila voltou. No início, apenas palavras soltas. Depois, frases incompletas. Em seguida, perguntas. Onde está meu pai? Quem é você? Por que tudo dói? E, depois de vários dias, quem fez isso comigo? Esperança, com a delicadeza de quem viveu mais desgraças do que podia contar, respondeu com sinceridade. Contou sobre a noite do desaparecimento. Sobre como Lorena fingiu procurá-la. Dos falsos choros na TV. Como ninguém desconfiou. Ninguém, exceto ela. Camila não reagiu. Apenas abaixou o olhar e apertou os lábios. A verdade era mais amarga que o próprio cativeiro. Nas semanas seguintes, a cabana virou um santuário. Domingo caçava coelhos e cortava lenha. Esperança lavava roupas no rio. Camila reaprendeu a andar, com dificuldade. O corpo ainda falhava, mas a mente despertava. E, com ela, as lembranças. Numa noite, diante do fogo, a imagem voltou com força. Estava na cozinha. Lorena lhe servirá um chá. O gosto era estranho. A garganta ardia. Depois, tudo ficou turvo. Viu o rosto dela. Lorena. A encarando fixamente. Sorrindo. O teto girava. Camila tentou se levantar, mas o corpo não respondia. Alguém a arrastava. Depois, a escuridão. Ela se levantou de súbito. Foi ela, disse em voz alta. Ela me drogou. Me enterrou viva. Esperança, que cochilava junto à fogueira, abriu os olhos. Você tem certeza? Camila assentiu. Os músculos do pescoço se retesaram. As lágrimas não vinham. O ódio era mais seco que o pranto. Quero matá-la, disse entre os dentes. Domingo a olhou, com os olhos úmidos, e negou com a cabeça. Fez um gesto. Não. Camila entendeu. Não era o caminho. Mas seu corpo fervia. Estava com medo. Não apenas por si. Sabia que, se Lorena foi capaz de fazer aquilo com uma filha, poderia fazer com qualquer um. Enquanto Camila recuperava forças, Lorena começava a perdê-las. O espelho do banheiro estourou novamente. Dessa vez, com ela na frente. Os estilhaços cortaram sua testa. O médico não encontrou causa lógica. Disse que podia ser umidade. Lorena gritou que era impossível. Que a fazenda estava amaldiçoada. Recusou-se a dormir sozinha. Mandou instalar câmeras de segurança. Mas todas falhavam. As gravações sumiam. Ou mostravam figuras que não estavam ali. Começou a perder cabelo. Primeiro, mechas pequenas. Depois, falhas visíveis no couro cabeludo. A pele coçava. Surgiram feridas. O dermatologista disse que era estresse. Mas ela sabia a verdade. Camila estava viva. Em algum lugar. E seu espírito a perseguia. Em seus pesadelos, via Camila emergindo da terra. Caminhando descalça pelos corredores. Carregando uma pá. Coberta de sangue. Sorrindo. Não conseguia mais dormir mais que 2 horas. Emagreceu. As unhas caíam. Aplicava calmantes. Chamava curandeiros. Trouxe um bruxo da capital. Fizeram rituais com ovos e velas pretas.
Tudo sem efeito. O mal não saía. Começou a falar sozinha. Gritava com as paredes. Trancava-se no quarto. Ninguém do pessoal suportava mais. O novo segurança pediu demissão depois de ouvi-la murmurar maldições por horas. Genaro, o advogado, voltou para vê-la. Queria ver Camila. Pedir explicações. Exigir provas do desaparecimento. Lorena o recebeu com um robe manchado de vinho. Cheirava a suor e perfume vencido. Olhou para ele como se não o reconhecesse. O que você quer? Saber a verdade. A verdade é que estou cercada de traidores, disse com voz rouca. Camila foi embora. Não quis ficar. Me deixou sozinha. E por que apareceram documentos falsificados com minha assinatura? Lorena o encarou em silêncio. Depois riu. Uma risada vazia, seca. Porque você não pode fazer mais nada, Genaro. Ela está morta. Morta, está me ouvindo? Genaro empalideceu. Como você pode ter certeza disso? Porque fui eu quem a enterrou. Com minhas próprias mãos. O silêncio foi absoluto. Genaro recuou. Você está doente. Não. Estou desperta, disse ela, e fechou a porta em sua cara. Naquele mesmo dia, Genaro escreveu uma carta. Guardou uma cópia do testamento, outra da carta de Arturo, e as enviou para seu sobrinho na cidade. Caso algo lhe acontecesse. Enquanto isso, na cabana, Camila voltava a rir. Esperança trançava seus cabelos. Domingo lhe ensinava a pescar. Os dias tornavam-se suportáveis. Já não gritava durante a noite. Já não sonhava com a terra. Começava a sentir que o mundo ainda tinha algo a lhe oferecer. Numa tarde, Esperança contou sua história. Nasceu numa casa de papelão, à beira do rio. Sua mãe a abandonou aos 5 anos. O pai era alcoólatra e a espancava com um cinto toda vez que chegava bêbado. Fugiu aos 7. Viveu nas ruas desde então. Comia lixo. Dormia debaixo de carros. Ninguém lhe deu um nome. Ela mesma escolheu, Esperança. Porque era a única coisa que ainda não haviam lhe tirado. Camila chorou. Abraçou-a com força. Nunca ninguém havia lhe salvado a vida. E menos ainda uma menina com tanto sofrimento dentro de si. Prometeu que ela nunca mais estaria sozinha. Que faria de tudo para lhe dar um lar. Esperança sorriu pela primeira vez. Faltavam 2 dentes. Seu sorriso era puro. Os dias passaram. Camila ganhava força. Voltou a escrever. Desenhava em folhas rasgadas. Lia histórias para Esperança antes de dormir. Seu cabelo crescia. Sua pele cicatrizava. O coração ainda doía, mas já não sangrava. Ela sabia que não podia se esconder para sempre. Precisava enfrentar a realidade. Mas não o faria fraca. Precisava de tempo. Preparar-se. Recuperar o controle. E quando estivesse pronta, voltaria. E então, no momento mais inesperado, lembrou-se de algo mais. O rosto de Lorena. Inclinada sobre ela. Sorrindo. Segurando a xícara de chá. Dizendo algo justo antes de tudo apagar. Dorme tranquila. Você não vai sentir nada. A frase se cravou em sua memória como uma lâmina. Camila cerrou os punhos. A mulher que tentou enterrá-la viva ainda respirava. Mas não por muito tempo. Ainda não era o momento da justiça. Primeiro, ela precisava renascer. Do abismo. Do silêncio. Da morte. Como fazem aqueles que não desistem? Como fazem os que foram traídos pelo sangue, mas acolhidos pelo destino? Como ela faria? Como faria Camila? O amanhecer sobre a cabana na floresta era frio e luminoso. Camila se olhava no espelho rachado que Domingo pendurara num prego enferrujado. Seu rosto já não era o mesmo. Havia em seus olhos uma sombra diferente, como se os dias debaixo da terra lhe tivessem dado um segredo que ninguém mais conhecia. A pele ainda carregava cicatrizes, mas as costas estavam eretas, e o olhar, firme. Já não era a jovem calada da fazenda. Era outra. Uma que havia morrido, e retornado. Esperança esquentava água numa panela preta. Observava Camila com admiração. Ela era sua heroína silenciosa. Como uma árvore que o vento não quebrava. Nunca falavam da noite do enterro. Não era necessário. Diziam tudo com gestos, com abraços. Mas naquele dia,
Camila falou. Chegou a hora. Esperança parou, colher na mão. Hora de quê? De voltar. De encarar quem tentou me matar. A menina assentiu devagar. E o que você vai fazer? Camila não respondeu. Olhou para o monte, para o lugar onde a terra tentou tragá-la viva. Não tinha todas as respostas. Só sabia que não podia mais se esconder. Enquanto isso, na fazenda, Lorena se transformava. A mulher elegante que desfilava com vestidos justos e maquiagem impecável agora era uma figura curvada, envolta em roupões sujos, com os cabelos grudados em mechas úmidas. Já não recebia visitas. As portas estavam trancadas. As janelas cobertas com lençóis. Começou a sangrar pelos olhos. Primeiro uma lágrima vermelha ao acordar. Depois duas. Depois um fio contínuo escorrendo pelas bochechas. Os médicos não entendiam. Fizeram exames, estudos, radiografias. Nada explicava a hemorragia. Um sugeriu uma rara infecção viral. Outro, que era manifestação psicogênica. Lorena expulsou todos. Dizia que eram inúteis. Que não entendiam. Que o mal a estava apodrecendo por dentro. Tinha pesadelos com Camila a observando do canto do teto. Com os olhos cheios de terra. Sorrindo. Gritava durante a noite. Às vezes, saía ao pátio e cavava com as mãos, gritando seu nome. Os trabalhadores ouviam. Alguns foram embora. Outros diziam que a fazenda estava amaldiçoada. Que tudo aquilo era o preço pelo que ela havia feito. Que havia coisas que nem o dinheiro escondia. Na cidadezinha, já não a chamavam Senhora Maldonado. Agora era a bruxa da fazenda, a maldita, a que vendeu a alma. Circulavam histórias. Alguns diziam que ela assassinou o marido. Outros, que praticava magia negra. Que fazia rituais no porão. Uma mulher dizia tê-la visto falando com o espelho. Outra, que ouviu risadas quando a casa estava vazia. Os boatos chegaram ao padre Elias, homem de fé e fibra. Foi visitá-la. Bateu a porta 3 vezes. Ninguém atendeu. Na quarta, a porta se abriu sozinha. Lorena estava no chão, com lençol nos ombros, cercada por velas apagadas. Os lábios rachados. O cabelo colado ao rosto. Ao ver o padre, sorriu. Eles já estão vindo, padre. Já não me resta muito. O padre se aproximou com cautela. Ajoelhou-se diante dela. Quem está vindo? Eles. Os que estão embaixo. Os que me observam. Querem me devolver, mas não como ela era. O padre lhe ofereceu confissão. Lorena aceitou. Disse que havia enterrado alguém. Que quis tirá-la do caminho. Que a terra não a aceitou. O padre não entendeu tudo, mas sentiu algo. Como se a morte andasse por aquela casa. Você se arrepende? Não. Mas tenho medo. Então não há perdão. O padre foi embora. Nunca mais voltou. Dizem que, em sua última missa, pediu aos fiéis que orassem pelos mortos que andam. Ninguém entendeu o que queria dizer. Enquanto isso, na cabana, Camila preparava seu retorno. Cortou o cabelo. Escreveu uma carta com a mão ainda trêmula. Pediu a Esperança que a entregasse a Genaro. A menina caminhou até o povoado, escondendo-se pelos arbustos. Encontrou o advogado em seu escritório. Entregou a carta e disse com os olhos o que a boca não sabia explicar. Genaro leu. Seu rosto se contraiu. Chorou. Abraçou a menina. Pediu que o levasse até Camila. Ela negou. Ainda não. Apenas disse, espere. Os dias passavam. Lorena mal conseguia caminhar. As pernas doíam como se queimassem. As mãos já não obedeciam com precisão. Cambaleava. Arrastava-se. Uma noite, quis acabar com tudo. Subiu no telhado, arrastando uma cadeira. Ficou na beirada. O vento batia em seu rosto. Olhou para o céu e gritou. Já chega. Vocês não veem que me arrependo? Ninguém respondeu. Ela pulou. Mas não morreu. Caiu sobre os galhos de uma árvore seca. Quebrou o quadril. A coluna. Ficou paralisada da cintura para baixo. Acordou no hospital. Com tubos. Com sondas. Sem dignidade. Ninguém foi visitá-la. Ninguém perguntou por ela. Ficou 3 semanas em recuperação. Depois, a mandaram de volta para a fazenda.
Ninguém queria ficar com ela. Voltou numa cadeira de rodas. A fazenda parecia maior, mais vazia, mais silenciosa. Já não controlava nada, nem o corpo, nem a alma. Numa noite, ouviu passos. Achou que fosse sonho, mas, ao abrir os olhos, viu uma figura em pé junto à janela. Camila, vestida de branco, com o cabelo curto, mais magra, mais forte. Lorena tentou gritar, mas a voz não saiu. Camila se aproximou. Tocou seu rosto. Não com raiva, com tristeza. Deus já cuidou de você, disse baixinho. Eu escolhi viver. Lorena chorou. Lágrimas limpas dessa vez. Não vermelhas. Não de ódio. Camila foi embora. E no dia seguinte, apareceu na igreja do povoado. Era domingo. Missa das 10. Todos estavam lá. Genaro. Os vizinhos. Os trabalhadores que restavam. O padre Elias. Todos. Quando Camila cruzou a porta, os murmúrios cessaram. Ninguém respirou. Alguns fizeram o sinal da cruz. Outros se ajoelharam, como se vissem um fantasma. Mas não era um fantasma. Era ela. A menina que enterraram viva. A herdeira da fazenda. A que voltou da morte. E seu olhar dizia que a justiça ainda não havia terminado. E que ela já estava a caminho. Quando Camila caminhou pelo corredor da igreja, entre os bancos lotados de pessoas que mal podiam acreditar no que viam, não se deteve para observar os rostos que se viravam em sua direção. Sua presença bastava para desfazer a mentira mais perfeita, para escancarar a verdade que Lorena quis enterrar junto com seu corpo. Não vestia preto, nem branco, nem usava enfeites. Não precisava de símbolos. Era ela, viva, em pé, carregando o peso de tudo o que muitos se recusaram a enxergar. O padre Elias se aproximou com as mãos trêmulas. Camila? Sim, padre. Sou eu. Meu Deus, sussurrou ele, com lágrimas nos olhos. Todos achamos que você estava morta. E foi exatamente isso que quiseram que acreditassem. Naquele dia, não houve missa. Os sinos não tocaram para celebrar o evangelho, mas para anunciar o retorno da verdade. Genaro foi o primeiro a abraçá-la. Não perguntou nada. Não precisava. A carta que ela lhe havia enviado já dizia o essencial. Mas vê-la ali, viva, firme, com uma luz nova nos olhos, foi o suficiente para despertar nele uma culpa que jamais conseguiria enterrar. O escândalo estourou em poucas horas. A notícia se espalhou como fogo. A herdeira da fazenda Maldonado voltou. Estava enterrada viva. Jornais regionais, repórteres nacionais, canais internacionais. Todos queriam a história. Todos queriam a entrevista. Mas Camila não falou com nenhum deles. Foi direto ao tribunal. Fez a denúncia em detalhes. Como fora drogada. Como acordara dentro de uma caixa de madeira. Como Esperança, uma menina sem lar, salvara sua vida. Como Lorena fingira sua fuga. Como se escondera durante semanas, recuperando as forças. Mostrou os ferimentos. Entregou as roupas, os exames médicos, a declaração escrita por Domingo. As provas eram irrefutáveis. Lorena foi levada da fazenda ao hospital em cadeira de rodas. Não disse uma palavra. Foi encontrada sentada em frente ao espelho, com o olhar perdido. A enfermeira que a acompanhou até o tribunal jurou tê-la ouvido murmurar: "Eu cavei. Eu cobre." Mas ela não quis ficar. Foi declarada incapaz de responder ao julgamento em plena consciência. Seu estado era evidente. Mas a lei não perdoa com tanta facilidade. Camila não se apresentou como vítima. Fez isso como testemunha, como herdeira, como sobrevivente. Os meios de comunicação explodiram. Camila apareceu em todos os noticiários, não por escolha, mas porque o país precisava saber que tipo de monstro era capaz de enterrar viva uma jovem inocente. Mas o que mais comoveu todos foi a imagem dela saindo de mãos dadas com uma menina magra, de olhos grandes e tímidos, com o cabelo embaraçado. Camila a apresentou com voz serena. Esta é Esperança. E ela salvou minha vida. Esperança virou símbolo. As redes sociais falaram dela. Chamaram-na de heroína, anjo, milagre. Mas a menina não queria fama. Só queria um teto e um abraço que não desaparecesse com o tempo. Camila lhe prometeu isso. A primeira coisa que fez foi iniciar o processo de adoção.
Os advogados facilitaram tudo. Ninguém no sistema podia justificar o abandono que aquela menina havia sofrido. Em menos de 2 meses, o sobrenome Maldonado foi legalmente adicionado ao seu. Esperança Maldonado. Filha da terra. Filha da dor. Filha de uma ressurreição. Lorena, enquanto isso, foi internada sob custódia em um hospital psiquiátrico judicial. Seu estado era tão degradado que às vezes nem lembrava o próprio nome. Mas a justiça seguiu. Durante as investigações, encontraram documentos escondidos em uma gaveta falsa de sua escrivaninha. Listas de nomes, contas bancárias em paraísos fiscais, registros de propriedades obtidas por laranjas. Nomes de pessoas desaparecidas. Histórias sem fim. Lorena não era apenas uma assassina frustrada. Era parte de uma rede de lavagem de dinheiro, ligada a empresários corruptos e políticos locais. O caso virou escândalo nacional. Vários funcionários foram presos. Outros fugiram do país. As autoridades foram obrigadas a reconhecer que haviam ignorado denúncias antigas, silenciado testemunhas, arquivado provas. Camila comparecia a cada audiência. Não por vingança, por dever, por memória, por justiça. Observava Lorena sem rancor. Às vezes se perguntava se ela já havia sido realmente humana. Ou se tudo o que a movia era uma ambição tão feroz que consumira qualquer traço de alma. O julgamento durou 5 meses. Ao final, Lorena foi declarada culpada por tentativa de homicídio, fraude, enriquecimento ilícito, associação criminosa e obstrução da justiça. Mas antes de ser transferida para a prisão, sofreu um acidente na clínica. Caiu da maca ao tentar se levantar sozinha. Bateu a cabeça numa barra metálica. O dano foi irreversível. Estado vegetativo permanente. Nunca mais falou. Nunca mais abriu os olhos. A notícia percorreu os noticiários com a mesma velocidade de seus crimes. Para muitos, foi justiça divina. Para outros, uma tragédia inútil. Para Camila, foi apenas o fim de um ciclo. Não desejou sua morte. Tampouco celebrou sua queda. Apenas sentou-se diante da janela e sussurrou. Agora acabou. A fazenda voltou legalmente às suas mãos. O processo de restituição foi rápido, dado o peso do caso. Genaro foi encarregado de entregar-lhe os documentos. Quando a viu sentada no escritório, com o vestido azul e os cabelos presos, não conteve as lágrimas. Eu te falhei, disse ele, sem conseguir levantar os olhos. Camila permaneceu em silêncio por alguns segundos. Depois se levantou e lhe ofereceu uma xícara de café. Meu pai também me falhou. Não por confiar nela, mas por não deixar claro que com o mal não se negocia. Genaro tremia. Eu sabia que havia algo errado. Eu podia ter feito mais. Podia ter falado antes. E eu podia ter gritado mais alto. Podia ter fugido antes que fosse tarde. Eles se olharam. Não com rancor, mas com aquela tristeza profunda que só compartilham os que sobreviveram à mesma dor, ainda que de lados diferentes. Não quero que siga como meu advogado, disse Camila com firmeza. Mas também não quero carregar ódio no coração. Você está livre do meu perdão. Faça o que precisar com o seu. Genaro assentiu. Partiu com a dignidade ferida, mas com a chance de começar outra vida, longe da sombra dos Maldonado. Camila, agora com 21 anos recém-completos, reuniu os trabalhadores da fazenda. Os poucos que restavam, e alguns que voltaram ao saber de seu retorno. Aqui não vamos mais plantar abacate para encher os bolsos de ninguém. Esta terra vai alimentar outro tipo de vida, disse com voz segura. Anunciou a criação de uma fundação. Um lar para meninas abandonadas, órfãs, abusadas. Um lugar para curar, aprender e crescer. O mesmo nome que a fazenda de seu pai carregava, agora seria um refúgio. Asterisco asterisco a colheita da esperança, asterisco asterisco. Em homenagem a ela. A menina que cavou com as próprias mãos para devolver-lhe a alma. A primeira a viver ali foi Esperança. Depois vieram mais 5 meninas. Todas traziam suas cicatrizes. Camila lhes ensinava a plantar, a ler, a falar sem medo. Dizia que a dor não define quem somos. Que o amor nem sempre vem do sangue, mas sempre pode nascer pelas mãos. Jornalistas quiseram filmar documentários. Ela recusou. Dizia que as verdadeiras histórias não se mostram com câmeras. Elas se vivem, se abraçam e se curam em silêncio.
Às vezes, sentava-se sozinha no mesmo banco onde seu pai costumava se sentar. E conversava com ele. Você fez o melhor que pôde, pai. Eu também farei o mesmo. Esperança, por sua vez, ia à escola. Aprendia rápido. Dizia que queria ser médica. Que, se um dia alguém precisasse de ajuda para sair da morte, ela estaria lá, com algo mais que uma pá. Com conhecimento, com mãos limpas, com remédio, com amor. E assim, a fazenda voltou a florescer. Não com abacates, mas com meninas que riam, com mães que abraçavam, com almas que renasciam. A justiça havia chegado, mas não com violência, nem com vingança, com vida, com dignidade, com o retorno de uma herdeira que escolheu não destruir aquilo que quase a destruiu. E ainda faltava o final, um que todos no povoado lembrariam para sempre. Um que viria em silêncio, mas com o eco de todos os que um dia foram enterrados vivos. E voltaram para viver, de verdade. O tempo não parou depois do julgamento. Não houve fogos de artifício nem celebrações nas ruas. A vitória de Camila não foi uma festa, e sim um plantio. Os aplausos cessaram com os meses, os jornalistas buscaram novas histórias e as câmeras deixaram de cercar a fazenda. Mas o que havia germinado ali, naquela terra maltratada pela ganância, crescia em silêncio. Forte. Indestrutível. A fazenda já não era a mesma. As árvores ainda estavam lá, altas, imensas, mas a colheita agora era humana. As meninas chegavam com histórias diferentes, mas com olhos parecidos. Dor, raiva, medo. Camila não as interrogava. Deixava que chegassem, as ouvia quando conseguiam falar, as abraçava quando as palavras não bastavam. Esperanças guiava, com a doçura que aprendeu com Camila e a firmeza que o abandono havia semeado em seu caráter. Esperança tinha 12 anos. Já sabia ler com fluência, escrever sem erros, fazer multiplicações de cabeça e descrever o sistema circulatório com uma precisão impressionante. Toda semana recortava artigos de medicina dos jornais velhos que traziam do povoado. Sonhava em estudar em uma universidade. Dizia que um dia seria médica. E não por dinheiro. Dizia isso com uma convicção que fazia chorar as mulheres do povoado quando a escutavam. Quero devolver a vida a outros como fiz com Camila, dizia. Esse nome, Camila, já não era apenas o de uma vítima que sobreviveu a um crime. Era um símbolo. Era o nome do lar. Era dona de uma verdade que enterrou a mentira. Era a mulher que saiu de sua cova sem ódio. Com cicatrizes, sim, mas sem sede de vingança. Durante as noites, depois que as meninas dormiam, Camila escrevia. Fazia isso em um quartinho, com uma escrivaninha de madeira rústica e um abajur de luz quente. Ao seu lado, uma foto da mãe, outra do pai, e uma mais recente, ela abraçando Esperança em frente ao portão da fazenda, agora repintado e decorado com flores que as próprias meninas haviam plantado. O título do livro surgiu numa madrugada, enquanto escutava a chuva bater no telhado de zinco. Debaixo da terra nasci de novo. Escreveu em 6 meses. Cada palavra pesava. Não quis suavizar nada. Contou sua vida com uma honestidade que doía. Falou da infância, do amor pelo pai, do momento em que tudo mudou. Relatou sua experiência desde a escuridão. Não para reviver o horror, mas para honrar a vida. Não omitiu o medo, nem a raiva. Mas também não escondeu sua decisão mais importante, perdoar sem esquecer. Quando terminou, enviou para uma editora pequena, sem pretensão. Pensou que talvez alguém o lere em silêncio. O que não esperava era que a história se tornasse um fenômeno. O livro cruzou fronteiras. Foi traduzido para vários idiomas. Escreveram para ela da Colômbia, Argentina, Espanha, México. Mulheres que haviam sido abusadas, meninas que queriam ser esperança, famílias que haviam perdido suas filhas. Camila não respondeu a todas. Não conseguia, mas leu cada palavra. E chorou. Não de tristeza, de gratidão. Com o dinheiro do livro, construiu uma nova ala na fazenda. Um pequeno centro educativo, com quadros negros, cadeiras, computadores doados e uma biblioteca que crescia a cada mês. Colocou uma placa na entrada, para as que foram invisíveis. Agora ninguém mais poderá olhar para o outro lado. Uma manhã, enquanto ajudava a plantar girassóis com as menores, uma menina chamada Belém, de apenas 7 anos, lhe perguntou: como soube que ia sobreviver? Camila parou. Limpou as mãos no avental e sentou-se ao lado dela. Eu não soube.
Mas também não aceitei morrer. A menina a olhou confusa. Então por que você viveu? Camila acariciou sua bochecha. Porque há coisas que o mal jamais poderá enterrar. A menina sentiu com a inocência de quem entende sem compreender. Continuou plantando, enquanto Camila levantava os olhos para o céu. As nuvens se moviam devagar. O sol começava a se infiltrar entre as árvores. Naquela noite, houve um jantar especial. Não havia uma razão concreta. Apenas gratidão. As meninas comeram arroz com frango e riram com a boca cheia. Camila preparou limonada e contou a elas uma história inventada sobre uma formiga que queria ser leão. Esperança recitou um poema que havia memorizado de um livro antigo. E todas aplaudiram. Não porque entendessem cada palavra, mas porque sabiam que a voz daquela menina era um milagre. Depois de colocá-las na cama, Camila sentou-se sozinha na sala, com um caderno nas mãos. Começou a escrever uma carta que não pretendia enviar a ninguém. Só precisava dizer: Pai, não sei se você pode me ver, mas esta fazenda já não é a mesma. Não é cheia de caminhões de abacates, nem gritos de trabalhadores, nem ordens de patrões. É cheia de risos. É cheia de meninas que chegaram despedaçadas e estão se reconstruindo. Às vezes acho que tudo o que aconteceu foi para chegar aqui. Para que eu soubesse o que é ter uma missão. Já não guardo rancor de você. Só sinto saudade. Mas agora tenho uma nova família. Uma que não nasceu comigo, mas que me escolheu. Assim como eu escolhi viver. Fechou sem assinar. Não era necessário. Lorena ainda estava no hospital penitenciário. Ninguém a visitava. Seu corpo era uma casca. Seus olhos abertos olhavam para o vazio. Às vezes murmurava palavras sem sentido. Os enfermeiros diziam que ela repetia nomes. Arturo, Camila, Esperança. E outras vezes, falava sozinha, como se cavasse uma cova imaginária com as mãos imóveis. Ninguém desejava mais dor a ela. Já não era um monstro. Era um aviso vivo. Um espelho do preço que paga a alma quando se alimenta do ódio e da ambição. Um dia, Esperança perguntou a Camila se podiam ir ao povoado levar livros para a biblioteca local. Ela aceitou. Caminharam juntas pela praça. As pessoas as cumprimentavam com respeito. Não com curiosidade. Não com pena. Com respeito. Uma senhora idosa, com as mãos trêmulas, se aproximou e disse a Camila: Obrigada por voltar. Muitas não conseguem. Camila sorriu. Eu não voltei sozinha. Me tiraram da terra com amor. Naquela noite, enquanto o vento batia nas janelas da fazenda, a voz de Camila foi ouvida em off em um vídeo documental que uma jovem jornalista local havia feito para uma escola de comunicação. O mal cava sua própria cova. Mas o bem sempre floresce. E quando floresce, faz isso com força. Porque o bem não grita, não se impõe. Apenas cresce. E quando o mundo menos espera, transforma o que o inferno tocou em um pedaço de céu. E naquele lugar, onde antes se teciam mentiras, agora se teciam histórias. Onde antes havia gritos de dor, agora se cantavam músicas infantis. E onde antes alguém foi enterrada viva, agora muitas nasciam de novo, sob o mesmo céu. Onde o mal quis reinar, o bem plantou seu jardim. E não deixaria mais ninguém pisá-lo. Jamais. Muitas pessoas estão passando por situações parecidas. Esperamos que a voz de Camila Maldonado viva no seu coração. Se essa história te comoveu, compartilhe com seus amigos e faça parte da mudança. Conte pra gente nos comentários. O que você faria em uma situação parecida? De onde você está nos assistindo? Adoraríamos saber. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e familiares como forma de apoio. Isso nos motiva a continuar trazendo relatos emocionantes todos os dias. Não perca a próxima história surpreendente que está prestes a aparecer na sua tela. Clique agora nos links que estão aparecendo. Temos uma seleção exclusiva de histórias cativantes e entretenimento garantido especialmente para você. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.